Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos vocês por acompanharem o Narrando a Ciência. Hoje o canal completa um ano de existência e já são 65 vídeos publicados ao longo desse período semanalmente. Para o vídeo de hoje, preparamos uma seleção dos comentários recebidos a fim de respondê-los sem perder o rigor técnico do canal e a paciência. Já aproveita, deixa o like se você ainda não deixou, inscreva-se no canal e vamos começar. O primeiro comentário foi feito pelo Ivailson. Ele disse o seguinte: Vou colocar só um ponto. O módulo lunar super pesado, segundo as fotos, pousou e não deixou nenhuma marca no chão, nem sequer o motor. Enquanto os astronautas super leves deixaram pegadas, e isso é muito contraditório. Se hoje alguém colocar uma sonda lá com super câmeras para fotografar e filmar as coisas que deitam lá, aí eu acredito. Essa suposta contradição entre a massa do módulo lunar e a ausência das marcas de seu pouso decorre da mecânica da descida no vácuo. Embora a espaçonave possuísse grande proporção na Terra, a gravidade local diminuía seu peso a 1/6. Além disso, o motor principal também reduzia sua potência para cerca de 25% nos momentos finais antes do toque. Em um ambiente sem atmosfera, os gases de exaustão do propulsor não encontram ar para criar uma pressão focada e capaz de escavar um buraco profundo. Em vez disso, a pluma de empuxo expande-se de forma muito rápida e paralela ao solo, varrendo apenas uma fina camada de poeira da superfície. Contudo, como podemos ver nas imagens em destaque, não só todos os módulos lunares deixaram marcas na Lua, como também estão presentes os rastros de locomoção dos veículos, as marcas dos equipamentos arrastados sobre o solo e outros vestígios preservados pela ausência de atmosfera, bem como o lixo que foi deixado na Lua e está lá até hoje. Quanto às famosas pegadas, estas marcam o terreno lunar com nitidez graças às propriedades físicas únicas do regolito. Essa poeira consiste em partículas minerais pontiagudas e irregulares que nunca sofreram erosão por vento ou água. Quando a bota do astronauta comprime este material, os grãos se entrelaçam e mantêm a forma exata da sola de modo permanente. Já o módulo de pouso distribuiu a carga de impacto sobre 4 sapatas circulares. Quanto à exigência de provas visuais, estas evidências já existem e são de domínio público. A sonda Lunar Reconnaissance Orbiter da Agência Espacial Americana orbita a Lua desde 2009 e capturou fotografias de altíssima resolução de todos os locais de pouso das missões tripuladas. Como podemos ver, os registros orbitais mostram os estágios de descida abandonados, os instrumentos científicos, as trilhas deixadas pelas caminhadas e pelos veículos exploratórios, o que torna a presença na Lua visivelmente irrefutável. A validação técnica dessas missões históricas consolida o nosso entendimento sobre o solo lunar, e essa compreensão do terreno rochoso nos liga de forma direta ao próximo comentário. Vejamos que o Orlando diz o seguinte: Interessante gravidade de 1/6 da Terra. Terreno totalmente irregular e o veículo andando bastante rápido, mas o veículo fica grudado ao solo como se fosse na Terra. E a poeira que ele levanta deveria cair mais lentamente, mas cai como na gravidade da Terra. Nossa, não somos crianças, dá pra acreditar? Já o Eletricidade diz o seguinte: Rapaz, como esse carro chegou na Lua? E mais, como ele voltou de lá? E mais, se ele ficou lá, temos uma prova definitiva que fomos lá. Basta fotografá-lo lá. Eles pedem uma foto, mas não acreditam na foto, né? Aí fica complicado. O Pantaleão diz o seguinte: São muitas dúvidas, mas a mais bizarra foi transportar aquele Jeep ridículo em uma minúscula cápsula enfeitada com papel alumínio. Bom, é muito comum, né, que essas pessoas que não entendem nada de engenharia aeroespacial confundam qualquer coisa brilhante com forma de papel alumínio com papel alumínio, porque é só isso que elas conhecem. Mas esse material utilizado é composto por camadas de mylar e fitas Kapton, produtos projetados para refletir a radiação solar extrema no espaço. Já o transporte do Jeep usado consistiu em um triunfo da engenharia mecânica e não em um improviso ilógico. O Lunar Roving Vehicle contava com um
chassi de alumínio articulado, o que permitia que a sua estrutura fosse dobrada em seções sobrepostas. Esse design extremamente compacto garantia o encaixe preciso do equipamento em um compartimento diminuto na base da espaçonave. Beira a loucura achar que eles transportariam um veículo montado pronto para uso dentro de uma cápsula. Ao entrar em operação na superfície, a física do vácuo ditava o comportamento do veículo de maneira estrita. A poeira ejetada pelos pneus realizava uma trajetória parabólica e caía de forma imediata em razão da ausência total de atmosfera. Na Lua não existe uma força aerodinâmica capaz de criar essas nuvens flutuantes de sujeiras que esse rapaz queria ver. E é por isso que os grãos de poeira desciam em linha ininterrupta sob a gravidade local. De forma simultânea, a percepção de um veículo fixado ou colado ao solo ignora os solavancos constantes e a perda de contato das rodas com o terreno. A estabilidade relativa resultava de um sistema de suspensão, o que atenuava os impactos da roda com o solo lunar num ambiente que só possui 1/6 da gravidade terrestre. Nenhum dos 3 veículos utilizados nas missões Apollo 15, 16 e 17 retornou à Terra. O gasto de combustível para trazer esse peso morto de volta à Terra inviabilizaria o embarque das amostras geológicas de alto valor científico. E por isso os rovers permanecem estacionados na Lua até hoje. Como já dissemos, a exigência de provas fotográficas encontra uma resposta incontestável nas imagens orbitais atuais. Avaliar projetos aeroespaciais com base em uma vivência cotidiana e educação extremamente rasa induz a erros de interpretação profundos. Perceba que a engenharia daquela época não priorizava um aspecto estético dos instrumentos. O objetivo era a máxima eficiência estrutural em um menor peso viável. A cinemática da poeira em queda livre sem arrasto gasoso, o dobramento metódico do chassi metálico e a decisão estratégica de descartar a carga física são fatos documentados e comprovados. A análise científica descarta esse ceticismo fundamentado em uma intuição comum. Compreender a dinâmica dos deslocamentos no terreno lunar soluciona as ressalvas operacionais levantadas sobre o maquinário do passado e nos leva ao próximo comentário. O Sérgio diz o seguinte: só acredito mesmo se eles forem nos dias atuais e mandarem um sinal visível de lá. Tem telescópio que dá para ver as luas de Júpiter e não conseguimos ver nada que eles deixaram na Lua? Olha, essa é uma dúvida bastante comum e à primeira vista parece realmente suspeito. Contudo, existe uma grande diferença entre conseguir observar uma lua inteira de Júpiter e tentar enxergar objetos deixados na superfície lunar. Ainda que distantes, as luas de Júpiter possuem milhares de quilômetros de diâmetro, enquanto os módulos de pouso das missões Apollo têm apenas alguns metros. Mesmo telescópios muito potentes enfrentam limitações físicas de resolução. A Lua está relativamente próxima da Terra, mas os objetos deixados nela são pequenos demais para serem distinguidos da superfície ao redor quando vistos de telescópios aqui da Terra. Agora, se para você o problema é a ausência de imagens, acho que ele deixou de ser depois desse vídeo, né? Ainda que fosse construído um telescópio potente o suficiente para enxergar esses objetos na Lua, o que garante que ele aceitaria as imagens do telescópio se não aceita sequer as imagens do orbitador lunar? E é justamente por isso que a ausência de imagens obtidas por telescópios terrestres não é uma evidência contra as missões. Ela é uma simples consequência das limitações ópticas desses instrumentos. As evidências das missões Apollo incluem milhares de fotografias, centenas de quilos de rochas trazidas à Terra, analisadas por cientistas de diversos países, dados de experimentos ainda utilizados atualmente e imagens independentes feitas por sondas que visitaram a Lua décadas depois. Já o Lofax faz um comentário extremamente interessante. Ele diz: eu acredito que o homem foi à Lua sim, mas uma dúvida que fico: como ele sentir um cheiro se não estava em contato nenhum com o ambiente? Não faz sentido.
Excelente questionamento, Lufax. Quando os astronautas descrevem esse cheiro da Lua, eles não estão dizendo que sentiram esse cheiro diretamente na superfície lunar. Isso seria realmente impossível, porque a Lua praticamente não possui atmosfera e o interior dos trajes espaciais é completamente isolado do ambiente externo. O que aconteceu foi que as partículas de poeira lunar ficaram grudadas na bota, nas luvas e nos equipamentos durante as caminhadas na superfície. Quando os astronautas retornavam ao módulo lunar e retiravam parte dos equipamentos, essa poeira entrava inevitavelmente no ambiente pressurizado da cabine, onde o ar era respirável. Nesse momento, eles percebiam os diferentes odores associados ao material lunar. Diversos astronautas relatavam um cheiro semelhante ao de pólvora queimada, metal aquecido ou cinzas de fogos de artifício recém-apagados. Curiosamente, não significa que a poeira lunar possua exatamente esse odor. Acredita-se que a reação química entre partículas extremamente reativas da poeira lunar e o oxigênio presente no interior do módulo tenha produzido substâncias que geraram essa percepção olfativa. Além disso, o olfato humano funciona interpretando moléculas que chegam aos receptores do nariz. Sem uma atmosfera para transportar essas moléculas, não haveria como sentir o cheiro diretamente na superfície. Portanto, esse cheiro da Lua é apenas percebido depois que as amostras de poeira lunar foram levadas para dentro de um ambiente com ar, lugar no qual os astronautas finalmente puderam detectá-lo. Agora vamos ao comentário do Valmiribe e do Diógenes, que disseram respectivamente: a radiação impede qualquer ser humano de deixar a órbita terrestre. Nunca foi, nem nunca irá à Lua. Nenhum organismo vivo sai da baixa órbita da Terra e retorna com vida. A alegação de que a radiação impede a permanência de seres vivos além da órbita terrestre ignora a distinção técnica entre radiação ionizante e dose absorvida acumulada. O ambiente espacial fora da magnetosfera terrestre expõe os viajantes a dois componentes principais: partículas carregadas presas nos cinturões de Van Allen e raios cósmicos galácticos provenientes do exterior do sistema solar. Durante as missões Apollo, a nave contava com uma trajetória de alta velocidade que minimizava o tempo de travessia pelos cinturões, garantindo que a dose total de radiação absorvida pelos tripulantes fosse estatisticamente baixa, comparável a procedimentos de diagnóstico médico como raio-x. O que essas pessoas também não sabem é que a viabilidade biológica de viagens interplanetárias é sustentada por protocolos rigorosos de proteção e monitoramento constante. Para atenuar os efeitos, engenheiros utilizaram blindagens de materiais ricos em hidrogênio como polietileno de alta densidade, que demonstram alta eficácia na absorção de prótons solares de alta energia. Além disso, sistemas de proteção contra tempestades solares são integrados ao design das espaçonaves, o que permite que a tripulação se isole em áreas reforçadas durante eventos de ejeção de massa coronal, o que reduz drasticamente o risco de exposição aguda. A história da exploração espacial documenta múltiplos retornos bem-sucedidos de organismos vivos da região cislunar e além, o que refuta essa tese de letalidade biológica baseada em desconhecimento. Missões como a Zonde 5 da própria União Soviética transportou tartarugas e outros espécimes biológicos ao redor da Lua em 1968 e confirmaram que a vida pode transpor os limites da órbita baixa e retornar sem danos deletérios aos sistemas orgânicos. A radiação representa um parâmetro de engenharia que exige mitigação, mas não constitui uma barreira absoluta ao voo espacial tripulado. A superação desses desafios técnicos exige uma compreensão precisa sobre como a energia das partículas interage com a matéria das blindagens. Compreensão essa que essas pessoas não possuem nem de modo raso. Adiante, vamos para Marte. O Nilson diz o seguinte: Marte não é e nem tem enigma. É um planeta que um dia sofreu uma hecatombe nuclear. A nossa Terra quase passou por isso.
Mas o nosso Cristo interviu junto aos nossos irmãos maiores, pediu uma moratória de 50 anos e em julho de 2019 vencemos essa moratória sem uma guerra de extermínio e por isso não teremos mais a terceira guerra e faremos a transição para um mundo de regeneração com menos dores. O apocalipse será e está sendo amenizado. O momento é agora. No planeta nosso somente existirá o bem sem excesso de pobreza e nem haverá excesso de riquezas. Todos os humanos na Terra viverão em paz com igualitariedade. Muito obrigado por compartilhar a sua visão. Mas essas ideias sobre moratórias espirituais, transição planetária e regeneração fazem parte de determinadas correntes filosóficas e religiosas que possuem grande significado para muitas pessoas. No entanto, aqui nesse canal distinguimos crenças espirituais de conclusões obtidas por método científico. No caso específico de Marte, até o momento não existe nenhuma evidência científica de que o planeta tenha sofrido uma guerra nuclear ou uma hecatombe causada por civilizações avançadas. As características observadas em sua superfície, como crateras, vulcões, vales profundos e minerais alterados pela água, são explicadas por processos geológicos e astronômicos estudados por sondas, orbitadores e robôs enviados ao planeta. Da mesma forma, previsões sobre intervenções sobrenaturais, apocalipses amenizados ou datas específicas para transformações globais permanecem restritas ao campo da fé e da interpretação religiosa. Neste canal trabalhamos com observações, medições e evidências que possam ser verificadas independentemente por outros pesquisadores. Curiosamente, o verdadeiro enigma de Marte continua sendo extremamente fascinante. Saber se o planeta já abrigou vida, por quanto tempo manteve água líquida em sua superfície e como um mundo que foi mais quente e úmido se transformou no deserto gelado que observamos atualmente. Perguntas que a exploração científica ainda está tentando responder. Haja paciência. Vamos agora para o vídeo sobre Urano, no qual o Marcos fez o seguinte comentário. Como é possível existir vento em um planeta que congelou até metano? Porque o vento é a movimentação dos gases que tem na atmosfera, mas se ele é um planeta gasoso que congelou o gás, então como existe vento lá? Essa é uma ótima observação, Marcos. E a resposta está justamente no fato de que o congelamento não ocorre de maneira uniforme em todo o planeta. Quando dizemos que em alguns locais ou épocas o metano congela, isso não significa que toda a atmosfera tenha congelado. Existe uma quantidade significativa de gases capazes de formar ventos e sistemas meteorológicos. Além disso, a temperatura de congelamento de uma substância depende não apenas da temperatura, mas também da pressão. Em planetas e luas com atmosfera, diferentes camadas podem apresentar condições distintas. Enquanto parte do metano pode se condensar ou congelar próximo à superfície, outras regiões da atmosfera permanecem suficientemente quentes para mantê-lo na forma gasosa. Nesses locais, os ventos surgem porque existem diferenças de temperatura e pressão entre regiões distintas. Quando uma área fica mais quente ou mais fria do que a outra, os gases tendem a se deslocar para equilibrar as diferenças, gerando correntes atmosféricas. Esse processo pode ocorrer mesmo em ambientes extremamente frios. Outro exemplo interessante é a lua de Saturno chamada Titã. Embora seja fria o suficiente para possuir lagos e chuvas de metano líquido, sua atmosfera continua ativa e apresenta ventos, nuvens e um ciclo climático completo. Portanto, a existência de metano congelado ou líquido não impede a ocorrência de ventos. Ela apenas indica que as condições ambientais são frias o bastante para que parte desse composto mude de estado físico, enquanto outra permanece circulando. E antes de partirmos para Saturno, vamos ver o comentário do Antônio, que diz o seguinte: a Lua foi trazida pelos ETs e colocada na órbita da Terra à distância correta para parecer do tamanho do Sol. E tem mais, ela é oca. Os Estados Unidos colocaram um detector de vibração na Lua e depois fez um satélite lunar se chocar na Lua. O resultado foi que a Lua ficou vibrando por semanas, provado assim que ela é oca. A Lua é uma nave. Bom, a ideia de que a Lua é uma estrutura oca carece de qualquer fundamento geofísico.
Trata-se de uma teoria que surgiu de uma interpretação equivocada de dados sísmicos coletados durante as missões Apollo, quando os astronautas descartaram estágios de foguetes e módulos lunares na superfície. Os sismômetros, de modo esperado, registraram vibrações prolongadas. Obviamente, esse fenômeno não ocorre devido a um interior vazio, mas pela natureza altamente fragmentada do regolito e da crosta rochosa, o que dispersa as ondas sísmicas de maneira muito mais eficiente do que as rochas terrestres ricas em minerais hidratados. Quanto à órbita e ao tamanho aparente da Lua, a coincidência do diâmetro angular da Lua e do Sol no céu terrestre é um fenômeno de mecânica orbital e evolução geológica, e não um mero ajuste artificial. Há muito tempo sabemos que a Lua está se afastando gradualmente da Terra, em um processo verificado por experimentos de telemetria a laser realizados desde a década de 1970. No passado geológico, o satélite orbitava muito mais próximo da Terra, e seu tamanho aparente no céu era maior, mudando conforme a evolução do sistema Terra-Lua ao longo de bilhões de anos. Já a hipótese de que a Lua seria uma nave transportada por inteligências extraterrestres é classificada como pseudociência, pois contradiz todas as evidências observacionais sobre a formação lunar, como a hipótese do grande impacto, corroborada pela composição isotópica das rochas trazidas pelos astronautas. A complexidade do sistema solar é regida pela gravidade e pela física clássica, sem a necessidade de intervenções externas hipotéticas. Essa narrativa trazida pelo nosso amigo ignora a vasta quantidade de dados científicos disponíveis e demonstra falta de alinhamento com a realidade física. Agora, vamos ao comentário feito pelo Tadeu, que diz o seguinte: achava que só Saturno tinha anel. Bom, Tadeu, muita gente pensa isso, e faz todo sentido, porque os anéis de Saturno são de longe os mais brilhantes e impressionantes do sistema solar. Eles podem ser observados até mesmo com pequenos telescópios, o que faz Saturno ser conhecido como o planeta dos anéis. Mas, na realidade, todos os 4 gigantes gasosos possuem sistemas de anéis: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. A diferença é que os anéis dos outros planetas são muito mais escuros, finos e difíceis de detectar. Estes anéis são formados por partículas que variam de poeira microscópica até blocos de gelo e rocha. No caso de Saturno, eles refletem muita luz porque contêm grande quantidade de gelo de água, tornando-se extremamente visíveis. Já os de Júpiter, Urano e Netuno são compostos principalmente por materiais mais escuros, o que reflete pouca luz. Curiosamente, os cientistas acreditam que estes anéis surgem quando luas, cometas ou asteroides são fragmentados pela gravidade do planeta ou por colisões. Portanto, os anéis não são uma exclusividade de Saturno, mas um fenômeno relativamente comum entre os planetas gigantes. Saturno é apenas o exemplo mais espetacular que conhecemos. E tem outra curiosidade. Muito provavelmente, quando Theia se chocou com a Terra, um anel de detritos envolveu o nosso planeta por alguns milhões de anos, formando anéis. Por fim, vamos ao comentário do Paulo Roberto. Muito boa explicação. Eu só não aceito essa ideia dos cientistas dizerem que futuramente iremos embora da Terra para outro planeta. Fora a Terra, não existe um planeta melhor e nem mais lindo e perfeito para se viver. O que o homem precisa fazer é começar a cuidar melhor do nosso planeta. Ótima observação, Paulo. Concordo que a Terra é, até onde sabemos, o melhor lugar para a vida humana. Nenhum outro mundo conhecido oferece uma combinação tão favorável de atmosfera respirável, água líquida abundante, temperatura adequada, campo magnético e uma biosfera complexa capaz de sustentar bilhões de pessoas. Na verdade, a maioria dos cientistas também concorda que cuidar da Terra é muito mais importante e viável do que tentar transferir a humanidade para outro corpo celeste. Mesmo os candidatos mais promissores, como Marte, apresentam desafios enormes, seja pela atmosfera rarefeita, frio extremo, radiação intensa e a ausência de água líquida estável na superfície. Transformar um ambiente assim em algo semelhante à Terra exigiria tecnologias que ainda não possuímos. Quando pesquisadores discutem a possibilidade de viver em outros mundos no futuro, geralmente não estão propondo abandonar a Terra.
A ideia é ampliar nossa presença no espaço, desenvolvendo conhecimento científico e aumentando as chances de sobrevivência da civilização diante de eventos raros, mas possíveis, como grandes impactos de asteroides ou catástrofes globais. De qualquer forma, sua observação destaca um ponto fundamental: não existe um plano B. A Terra continua sendo um lugar extraordinariamente raro e precioso no universo conhecido. Independentemente do que possamos fazer no futuro, preservar este mundo continuará sendo uma das tarefas mais importantes da humanidade. E ao analisar os questionamentos levantados, percebe-se que existe uma barreira que transcende a pura ausência de informação. O negacionismo científico, manifesto na recusa sistemática de fatos consolidados, aponta para uma falha crítica na capacidade de processamento analítico dos indivíduos. Quando a intuição burra, baseada estritamente no conforto da vivência cotidiana da Terra e sem qualquer educação, é erguida como um juízo absoluto sobre a complexidade da física orbital, o resultado inevitável é um ciclo de desinformação que ignora deliberadamente a evidência empírica e o rigor matemático exigido pela exploração espacial. Existe uma resistência intelectual intrínseca que encontra refúgio em dogmas ou estruturas de pensamento que rejeitam o método científico. Essa postura cria uma miopia deliberada. A pessoa prefere a segurança reconfortante de conceitos simplistas e burros a admitir a vastidão e o rigor que regem o universo. Ao tratar a engenharia aeroespacial como um teatro de sombras, o negacionista abdica do pensamento crítico e permite que o viés ideológico substitua a sua observação direta dos fenômenos, bloqueando qualquer possibilidade de aprendizado ou compreensão real dos fatos. A ciência não demanda crença ou fé. Ele exige invariavelmente verificação e teste. O ceticismo, quando desprovido de base, torna-se apenas uma forma de obstinação que desqualifica séculos de progresso humano em nome de um conforto cognitivo vazio. Confrontar esses argumentos não significa apenas corrigir dados técnicos, mas desmascarar a negligência intelectual daqueles que, por escolha, permanecem nas trevas da ignorância. A exploração do cosmos continua a ser, acima de tudo, um exercício de humildade perante a realidade, um exercício para o qual o negacionista se mostra, lamentavelmente, incapaz de participar. Este desfecho encerra nossa série de análises sobre a integridade das missões espaciais, mas abre um campo vasto para novas investigações. O objetivo de educar e de esclarecer permanece, pois enquanto a ignorância técnica servir de alicerce para teorias descabidas, o papel do comunicador científico é trazer luz às pessoas com conhecimento tão obscuro. O futuro da humanidade entre as estrelas não depende apenas de foguetes, mas da nossa capacidade coletiva de abraçar a verdade científica como um norte seguro para o nosso desenvolvimento. Obrigado por assistir. Considere tornar-se membro do canal para impulsionar a divulgação científica em português.